Bom, professora, nós paramos aonde aí, por favor? Pois é, né, professor? Eu avisei quando começou, professor. 749. Eu avisei. Se uma pessoa, nós estamos falando, gente, nós estamos falando ainda da questão da confissão. Como é que você se prepara para a confissão, que vale totalmente também para a confissão espiritual. Aqui nós estamos falando da acusação dos pecados ao confessor. Você que é paróquia Sagrada Face de Tours, família Sagrada Face, sabe que nós fazemos uma vez por mês a confissão espiritual totalmente permitida pela Santa Igreja. Você sabe disso. Então, nós estamos falando aqui, o que nós estamos lendo, esse livro é do século XIX, o Catecismo Maior de São Pio X, precisa adaptar para a nossa realidade 2 séculos depois, tá certo? Eu sei que muita gente aí gostaria de estar nesse tempo aqui, onde estava assim mais redondinha a igreja, mas o fato é que estamos no século XXI, demos graças a Deus porque o Senhor achou que a gente era digno, merecia estar no tempo do Apocalipse ajudando-o. Fim de conversa. Eu sei que você acha que você não merecia, mas o Senhor achou e a gente olha e não entende o que foi que ele viu, mas ele viu e você não vai discutir com o Senhor Deus do Universo. Você vai cumprir a missão, vai cumprir o seu sim, vai honrar o sim que você deu ao Senhor e simplesmente cumpre a sua tarefa, se converta e pronto. Você não discute, né? Você simplesmente agradece, certo? Ainda mais quando um monte de santos e santos queriam estar na nossa época. 749, então, é a pergunta. Se uma pessoa não tiver certeza de ter cometido pecado, deve confessá-lo? Se uma pessoa não tiver certeza de ter cometido pecado, não é obrigado a confessá-lo. Se, porém, o quiser acusar, deverá acrescentar que não tem certeza de ter cometido. Quem não se lembra exatamente do número dos seus pecados, que deve fazer? Quem não se lembra exatamente do número dos seus pecados, deve acusar o número aproximado, porque antes, na pergunta da outra vez que nós estávamos estudando, aqui o catecismo, sempre no começo estudo o catecismo e a vida dos santos, vamos para a nossa liturgia das horas, depois então o Santo Terço, né? E aí então, da outra vez, né, nós ficamos sabendo justamente que seria bom, recomendável que você chegasse lá e falar, bom, pequei contra a castidade 5 vezes esse mês, uma coisa assim, né? Desde a última vez que confessei, eu pequei e fiz isso e foram tantas vezes que eu pequei, mais ou menos isso, né? E às vezes a pessoa não lembra, e aí então vai dizer um número aproximado, tá certo? Mesmo na confissão espiritual também, está confessando por intercessão do Padre Pio, com o Nosso Senhor, vamos seguir o manual, né? Muito bom. Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária, fez uma boa confissão? Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária, fez uma boa confissão, contanto que tenha empregado a devida diligência no exame de consciência. E aqui eu preciso falar o seguinte, porque é assim, se você vai fazer a confissão e esconde pecado mortal, você acabou de não conseguir ser absolvido e ainda pecou mais uma vez, mais um pecado mortal. Beleza, né? Vai esconder o pecado e sai com 2. Agora, quando você, assim, esquece, então aí você esqueceu, você tinha feito o exame de consciência e esqueceu, então tá certo. O problema é que tem um porém aí, né? E o porém é que o demônio, ele adora, mas ele assim, ama de paixão simplesmente acusar você dos pecados que você já cometeu, você já se arrependeu, já pediu perdão e já foi perdoado. Só para estragar a sua confissão. Você faz aquela confissão joia, né? Tira aquele pesão, né? 1 tonelada de chumbo das costas, né? De culpa, pecado, uma porcaria, né? Aí você sai leve, com o espírito assim, a alma limpa, saltitante, aquela coisa, né? Fresca, gostosa, né? Puxa vida, valeu a pena essa confissão, estou me sentindo melhor, né? E aí, infelizmente, vem o demônio e começa, esqueceu disso, esqueceu daquilo, isso aí você não falou, não está vendo, você não foi perdoado. Só que a questão é que essas coisas que ele fala, muitas delas a gente já confessou e já foi perdoado. Daí tem gente que já fica amuado, né? Ah, tá vendo? Tá vendo? Eu sabia que eu tinha esquecido. Mas quantas vezes você vai confessar o mesmo pecado de 1979? Por favor, né, gente? Se arrependeu, se arrependeu. Fez ali o ato de contrição, fiz. Confessou, confessou. Teve penitência, teve. Fez, fez. Acabou, você foi perdoado. Aquele você foi perdoado. Então não vamos continuar fazendo aí confissão dos pecados de quando a gente era bebê o resto da vida, né? Senão aí não vai, porque aí o que acontece? Sem contar aquelas pessoas que falam assim, eu nunca vou me perdoar. Então, mas o Senhor te perdoou, quem é você para não se perdoar? Complicado.
Então entenda o seguinte: o Senhor perdoou você, e a tentação é você não se perdoar, e isso ofende o Senhor. Eu falo para vocês que o jogo muda de nível, o demônio é fogo. Ele vai mudando de nível de tal forma que você passa a ofender o Senhor querendo ser zeloso na fé e acaba ofendendo o Senhor por zelo demais. Assim, zelo demais e ao mesmo tempo assim distorcido, que é o que ele faz, né? Então, uma vez que você já confessou o pecado, se arrependeu, foi absolvido, confessou, pronto, aquele lá acabou, vida nova, vamos começar outra página. Não vamos ficar na mesma página sempre, escrevendo por cima e por cima e por cima, né? Certo? Muito bom. Vamos para frente aqui. Se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança, somos obrigados a acusá-lo na outra confissão? Se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança, somos obrigados, sem dúvida, a acusá-lo na primeira vez que formos de novo nos confessar. Quem por vergonha ou outro motivo culpável cala voluntariamente na confissão algum pecado mortal, este o que comete. Quem por vergonha ou qualquer outro motivo culpável cala voluntariamente algum pecado mortal na confissão, ou seja, esconde o pecado, profana o sacramento e por isso se torna réu de gravíssimo sacrilégio. Aí, quem ocultou voluntariamente algum pecado mortal na confissão, este como há de conciliar a própria consciência? Quem ocultou culpavelmente algum pecado mortal na confissão deve expor ao confessor o pecado ocultado, dizer em quantas confissões o ocultou e repetir todas as confissões desde a última bem feita. Eu queria dizer que é assim, né, gente? A pessoa tem muita vergonha, não devia ter feito o pecado, né? Mas tá bom, caiu, nem sabia que era pecado, não sei. Enfim, tem várias circunstâncias, aí ela se arrependeu e foi confessar. Nós sabemos que hoje nós não temos mais padres válidos para confessar. Infelizmente é assim que funciona. Quem estiver com Jorge Mário Bergoglio está excomungado automaticamente da Santa Igreja. Já provamos isso naquele vídeo, vou provar que estão excomungados. Tem lá no canal das Servas da Sagrada Face, lá no YouTube, tem esse vídeo para você assistir. Vou provar que o Papa é Bento XVI e depois vou provar que eles estão excomungados. Então está difícil achar alguém do clero aí que realmente estivesse com o Papa Bento XVI. A gente já falou isso várias vezes aqui e já chegamos à conclusão que está muito ruim de achar. Está mais fácil achar um marciano por aí do que isso, né? Só que é assim, de qualquer forma, é importante você saber como é que funciona a confissão. Nós não sabemos o que vai acontecer depois do Petrus Romanus. E outra, mesmo quando você está fazendo a confissão espiritual, né? Às vezes não dá aquela vergonha de falar com Jesus, aquele pecado que você fala, gente, eu estou na frente do Senhor, na frente do Padre Pio, falando esse tipo de coisa. Que vergonha, né? Então, vergonha é assim, é você não confessar. Isso que é vergonha. Porque a questão é simples. Nada que você possa falar vai surpreender o Senhor. Antigamente, quando tínhamos padres sérios para confessar, então eu posso dizer para você que é assim, quando tínhamos pecados, ou melhor, quando tínhamos padres sérios para confessar, puxa vida, pega um padre aí de 50, 60 anos de idade, pelo menos, o que foi de pecado que ele não ouviu na vida dele até hoje. Eu nunca ouvi história, gente, de um padre que a pessoa vai confessar um pecado daqueles, sabe aquele pecado, pensa num pecadão rasgado, um pecado assim, você nem consegue pensar, né? Então pensa assim, um pecado terrível, e que o padre ficasse barbarizado e começasse a falar alto no confessionário, que absurdo você fazer isso, eu não acredito que você pecou dessa forma. Nunca ouvi essa história, nunca ouvi. Certo? Já vi, assim, histórias de padre que pegou no pé, deu ali uma penitência um pouco mais pesada, porque afinal das contas a pessoa proporcional ao que ela tinha cometido, mas vendo o arrependimento da pessoa, nunca vi. O próprio Senhor também nos perdoa. Então, uma vez tem uma história de um padre, se não me falha a memória, essa história no México, faz tempo já, foi aí acho que no século XIX, acho que é século XIX, que o padre, o cidadão chegou lá para confessar a primeira vez, confessou o pecado, foi perdoado. No outro mês ele voltou e confessou o mesmo pecado de novo. O padre falou, mas esse você já confessou. E o rapaz falou, é que eu fiz de novo. Então, meu filho, não faço de novo, vou confessar a você hoje, vou te absolver hoje, mas você não faz de novo. No outro mês, terceira vez, apareceu com o mesmo pecado. Aí o padre já deu uma chamada nele, falou, peraí, você virou palhaçada, agora que isso? Você vai pecar quantas vezes a mesma coisa e vem aqui, absolve, você pega de novo? Para que confessar então você vai fazer de novo?
Se fizer isso de novo, eu não vou mais te perdoar. É a última vez. Hein? Você se vigia aí que esse pecado não vai mais perdoar. O rapazinho não sabia onde punha a cara, mas, bom, tá certo, né? Foi embora. Na quarta vez que o rapaz foi confessar, o padre perdeu a linha. Falou, agora não dá. Não tem mais condição. Te avisei que eu não ia mais te perdoar. Eu não vou te perdoar. Certo? Aí o Senhor, né, tinha um crucifixo grande na igreja. O Senhor, então, despregou uma das mãos da imagem, fez assim para ele, para o padre, e disse, não foi você que morreu na cruz por ele. Ou seja, era para ele perdoar, porque Jesus perdoa, quando vê o real arrependimento da pessoa. Só para você entender, essa imagem existe lá até hoje, se não me falha a memória, no México, existe essa imagem lá até hoje de Jesus fazendo assim para o padre. Então, para você entender que o Senhor, vendo o seu arrependimento, ele perdoa. Não quer dizer que você está liberado para pecar a mesma coisa todo mês. Capite? Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que se acontecer uma coisa dessas, o Senhor está pronto a te perdoar desde que você se arrependa e ele perceba que você está lutando contra o pecado, né, para não fazer de novo. Porque o que é o pecado? Ofensa contra Deus. É você agredir o Senhor com o seu comportamento, com as suas ações, com as suas omissões, seus pensamentos, suas palavras. É isso que você está fazendo. Então vamos parar de ofender o Senhor que nos ama tanto e nos chamou para ser igreja verdadeira, igreja doméstica. Tá certo? Vamos vigiar, vigiar sempre. Tá bom. Quando você conseguir vencer, não se preocupe. Fala assim, minha vida vai ser chata, porque depois que eu vencer os pecados que eu sempre faço, o que eu vou confessar? Não vou poder ir na confissão espiritual nesse dia. Pode ficar sossegado, o demônio ele é criativo, ele vai arrumar mais outros para você. Mas pelo menos esse você já venceu, tá bom? E se você ficar de olho, de repente você chega aqui e confessa uma coisa só, pessoa, beleza? E outra vez você não confessa nada, fala, Senhor, obrigado, Senhor, eu não pequei nada esse mês. Vou continuar vigiando, senão mês que vem eu volto com 10 pecados na lista. O objetivo é esse, gente. Eu sei que é difícil, mas também não é impossível, tá bom? Que deve considerar quem se vir tentado a calar algum pecado na confissão. Quem se vir tentado a calar um pecado grave na confissão deve considerar, primeiro, que não deve ter vergonha de pecar na presença de Deus que vê tudo. Segundo, que é melhor manifestar os próprios pecados ao confessor em segredo do que viver inquieto no pecado, ou ter uma morte infeliz e por isso ser envergonhado no dia do juízo universal em face do mundo inteiro, porque no dia do juízo final, o mundo inteiro vai estar vendo o seu pecado, não há nada escondido que não venha a ser revelado e todo mundo vai saber o seu pecado. Era melhor ter confessado antes, né? Agora, a pessoa tem tanta vergonha de confessar para o padre, mas não teve vergonha de pecar contra Deus. E o Senhor, ele vê tudo, sabe tudo e está em todos os lugares. Onipresente, onisciente, onipotente. Aí não teve vergonha. Que é isso, gente? Na hora de confessar com o padre ou na hora de fazer a confissão espiritual, não tem vergonha? Não está esquisito isso? Na frente de Deus não teve vergonha? Tenha vergonha antes, né? E não peque. Muito bom. Terceiro, que o confessor é obrigado ao sigilo sacramental sobre pecado gravíssimo e com ameaça de severíssimas penas temporais e eternas. Verdade, o padre que revela a segredo de confissão está excomungado automaticamente da igreja. Sem contar o inferno direto para ele, está condenado ao inferno, porque isso aqui não pode fazer agora. Tem padre que não fala seu nome, mas eu já vi, não foi comigo, mas eu já vi em paróquias, quando eu ia à igreja, em paróquias, eu já vi padre falando assim, porque aqui tem uma fiel, e olha para a fiel, que ela fez tal coisa, não vou falar quem é. Aí todo mundo olha para a mulher, né? Teve gente já que falou para mim, desisti de ir na missa, professor, porque o padre ainda entrega o pecado da gente, ele só não fala o nome, mas só faltou apontar o dedo, o resto, o nariz apontar. Absurdo. Totalmente absurdo. Ainda mais falar do pecado da pessoa quando a pessoa está presente, aí que não deveria fazer. Já não falou o suficiente na confissão? Muito bem. O que significam essas palavras? A acusação deve ser sincera. A acusação deve ser sincera significa que é necessário declarar os pecados como eles são, sem os desculpar, nem diminuir e nem aumentar. Eu pequei porque a dona Cotinha, minha vizinha, sabe, é muito chata. Está confessando o seu pecado da dona Cotinha. Não adianta se desculpar, foi você que pecou.
eu pequei, eu acho que foi um pecado mortal, mas na verdade foi tão leve que é um pecadinho mortalzinho, acho que é até meio zumbi, ele não está nem vivo nem morto, é mais ou menos. Absurdo. Ou já quer chamar a atenção do padre, foi um pecado terrível, e é um negócio, pecado venial. Tem de tudo nessa vida, gente, vocês não têm ideia. Ainda bem que eu não sou padre, eu não ouço confissão, né? Que bom. Então, quem ouve confissão de vocês é o Senhor, por intercessão do Padre Pio na confissão espiritual. Todo começo de mês aqui tem confissão espiritual. Na Paróquia Sagrada Face de Tours. Todo começo de mês. Válida, reconhecida pela Santa Igreja. Tão reconhecida que Jorge Mário Bergoglio, vulgo Francisco, na época do lockdown, recomendou que as pessoas investissem na sua igreja doméstica, fizessem comunhão espiritual e confissão espiritual. De onde que ele tirou isso? Do baú de tesouros da verdadeira igreja, no qual a gente poderia dizer que ele está sentado em cima se não tivesse enterrado 7 palmos abaixo da terra. O que significa essas palavras? A gente já falei. O que significa? Está terminando. O que significa essas palavras? A confissão deve ser prudente. A confissão deve ser prudente significa que ao confessarmos os pecados, devemos servir-nos dos termos mais modestos e que devemos guardar-nos de descobrir os pecados alheios. Então, aquela prudência, não vai ficar dando detalhes mórbidos, nome, RG, CPF de quem pecou com você, sabe? É contar o pecado dos outros, não. Você foi lá para falar o seu pecado só, a gente vem aqui para falar só o nosso pecado, é isso. O exame de consciência já serviu antes para a gente tomar bastante consciência das besteiras que a gente fez e para a gente, assim, ficar morto de vergonha na frente do Senhor e depois se arrepender e pedir perdão. Terminando então aqui. O que significa essas palavras? A confissão deve ser breve. A confissão deve ser breve, porque não significa... A confissão deve ser breve significa que não devemos falar de coisas inúteis ao confessor. Mas quanto tempo que você confessou, meu filho? Irmão, seguinte, faz acho que 1 ano, 1 ano e meio, peraí, deixa eu fazer uma conta. Minha irmã casou em 2015, peraí. Ou começar a bater papo furado. Confissão é confissão, não é para bater papo, não é direção espiritual. Se nós tivéssemos padre, né? Não é isso, momentos diferentes, tá certo? A pessoa pode até dar, um bom padre daria uma dica ali na hora, né? Uma mini direção espiritual, mas tem fila lá fora esperando, né? Então, não é exatamente o momento certo para isso. É o momento para se confessar, cumprir a penitência e ir embora. Receber absolvição, penitência e vamos embora, certo? Terminando. Mas o dever de confessar a outro homem os próprios pecados não será muito custoso, sobretudo, se não muito vergonhoso? Ainda que confessar a outro homem os próprios pecados possa ser penoso, é necessário fazê-lo, porque é de preceito divino, e de outro modo não se pode obter perdão dos pecados cometidos. Além disso, a dificuldade de se confessar é compensada por muitas vantagens e grandes consolações. Então, nós sabemos que temos, claro, que não vai ser falado isso, mas nós sabemos da exceção. A exceção que virou regra é a confissão espiritual. Porque você imagina, então, uma pessoa que mora em áreas remotas do mundo, onde não tem padre, ou até mataram o padre, porque tem os lugares que não aceita mesmo, como é que a pessoa vai fazer confissão? Ou a pessoa está morrendo, o padre não chega e ela vai morrer em pecado porque o padre não chegou. Vai chegar na frente do Senhor, vai dizer que o padre não veio, isso não tem nada a ver com isso, o problema é seu. Não é. Não é. O Senhor leva em consideração justamente a nossa contrição perfeita, que é você então se arrepender dos seus pecados, mesmo a imperfeita também. E a sua vontade de confessar, e não temos padre, vamos confessar então com o Senhor por intercessão do Padre Pio. O Senhor leva em consideração. Olha, fazia muitos anos, depois que Bergoglio tomou o poder da igreja, fazia muitos anos que eu não sentia mais efeito na confissão. Eu entrava e saía e achava que não tinha valido a minha confissão. Saía sentindo que não valeu. Terrível, né? Mas aí eu pensava aqui que eu estou errando, né? Ou é a besteira agora, parece que eu não fui perdoado. O que será que eu errei? Que o Senhor, aí, exame de consciência, o que será que eu não confessei? O que será que eu fiz errado? O que será que faltou? O que será que isso? Estuda. E não achava, e era sempre a mesma coisa. Até que então, simplesmente a gente entendeu o que estava acontecendo na igreja aí, e aí a gente percebeu que é que o sacramento não estava sendo válido mais, por isso. Padres inválidos, sacramentos inválidos, claro. E aí, então, quando a gente passou a fazer a comunhão espiritual, que o Senhor nos mostrou, mas que na verdade já existia na igreja, o Concílio de Trento, ele aprova a contrição perfeita. Então, quando a gente descobriu e começou a fazer a confissão espiritual, daí voltou, graças a Deus,
aquela sensação boa de ter sido perdoado, graças a Deus. Então, é válida sim, continue fazendo, é o que nós temos agora, e pare de reclamar. Tem gente que fica, se tivesse um padre, vamos parar com isso, gente. O Senhor nos deu igreja doméstica, o sumo sacerdote da Santa Igreja está conosco. Pare de aspirar por homens, pare de pensar nas criaturas e vamos pensar mais no Criador.